Bom dia, graça e a paz a todos que tiverem acesso a este canal. Hoje nós vamos trazer uma reflexão abençoada. Eu espero que o Senhor te alcance o teu coração através desta reflexão. É uma reflexão, uma história já conhecida, né? Eu, pessoalmente, quando eu era pequena, meus pais já contavam essa história, ainda que não em detalhes, mas desde pequeno eu já ouvi falar da história de José. Mas hoje nós não vamos falar propriamente da história de José. Nós vamos falar só um pouquinho da túnica, sobre a túnica que nós vamos falar agora. Então, abra aí a sua Bíblia, se você tiver com Bíblia perto, querer confirmar ou não, se não, fique à vontade. Mas nós vamos aqui abrir nossa Bíblia no Gênesis 37, a partir do verso 3. Vamos lá, me acompanhe. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os irmãos, aos outros filhos, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Nós vamos ficar só aqui no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, já não podiam falar com José pacificamente. Já não podia se dirigir a palavra a José de maneira passiva, né? Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre essa túnica. A Bíblia diz que, porque Israel o amava mais José, ele lhes deu uma túnica talá, ou seja, uma túnica de várias cores. Amém? Amados, essa questão da túnica, ela é bem relativa. Muitas pessoas acham que somente José tinha essa túnica, e essa não é a verdade. Todos os irmãos de José tinham a túnica. Com um detalhe, a túnica de todos os irmãos de José dava no cotovelo, aqui ó, no cotovelo, entendeu? A túnica deles. Porém, Jacó, como amava José demais, quem ama, não percebe muita coisa, faz coisas assim, surpreendente à pessoa amada. E Jacó, por José ser filho da sua velhice, a Bíblia diz que Jacó amava José muito, que essa túnica talá de várias cores, ela era uma expressão do amor de Jacó para com seu filho José. Por que isso tudo? Por que esse amor? Porque José era o filho da mulher amada, além de ser filho da mulher amada, que era Raquel, era filho da sua velhice, né? Quando José nasceu, Jacó já estava um pouco de idade. Então, Jacó o amava demais e por isso, né, isso lhe causava aos seus outros filhos muita raiva, né, de José. E também, quem sabe, até do pai, né, porque eu amava muito. Então, como eu falei, todos os irmãos de José, eles tinham uma túnica, era chamada as túnicas convencionais, né. A túnica convencional, ela vinha até o cotovelo, como eu já falei, mas a túnica de José não era apenas uma túnica colorida, era uma túnica talá, né? No texto original, ela aparece com mangas compridas. Querido, não era qualquer túnica. A túnica de José era uma túnica especial, né? E por isso José arrancou muita raiva, muita inveja, muito ódio de seus irmãos. Agora eu lhe pergunto, José pediu para ter uma túnica talá? Com certeza não. Mas o pai lhe deu porque ele quis lhe dar, porque ele amava, era a expressão do seu amor por José. Mas José, querido, arrancou, teve que pagar alto preço, né? Então, dentro da cultura, era ela chamada, essa túnica, voltando aqui, dentro da cultura da época, essa túnica era chamada de túnica talá, né? Túnica talá de várias cores e manga comprida, só para deixar bem essa ênfase para você entender que a túnica de José era diferente, né? Então, amados, por isso José
como a gente sabe, todo mundo já estudou, né, já ouviu falar, já escutou sobre a história de José. Ele teve que pagar um alto preço por conta da inveja dos irmãos, né? Além do carinho que eles viam, que o pai tinha com eles. Naquela época, as pessoas gostavam muito dessas coisas, né? De ter um filho mais precioso do que o outro. O pai tinha um filho mais amado do que o outro. A gente vê isso, né, com os filhos de Isaac, né? O próprio Jacó e Esaú. Raquel amava mais Jacó, Isaac amava mais Esaú, né? Era um erro, né, que os pais daquela época e ainda hoje, porque não dizer hoje, cometem, né? Cometem até hoje esse erro, né, de dar mais preferência. E isso causa terrivelmente, amado, ódio nos outros irmãos. Isso causa grande prejuízo nas outras pessoas de dentro de casa, né? Você como pai, você como mãe, né? Ter mais preferência a um filho do que outro. Isso não é muito bom. Pode trazer grandes prejuízos, né? Até para a vida futura do seu filho ou da sua filha. Porque isso vai dar ferida na alma, e ferida na alma para tratar não é fácil, né? Não é fácil. Então, uma lição aqui para nós. Nós não devemos ter preferência aos nossos filhos, né? Mesmo que você tenha aquela preferência lá, mas não transmita, né? Porque os outros, eles percebem. Não é muito bom, né? Veja, amados, que seus irmãos, por conta disso, a Bíblia diz que seus irmãos não podiam mais falar com José pacificamente por conta dessa raiva, por conta dessa inveja, né? Os irmãos de José não poderiam mais se dirigir a ele de forma pacífica. Eles não conversavam mais com José de forma na paz. Eles só queriam, eles só tinham inveja, né? Tudo que via naqueles olhares era inveja. Mas José não pediu, o pai me deu uma túnica, eu acredito que não. A palavra não diz, a palavra não descreve, mas ele recebeu, né? Ele recebeu essa túnica. E, amados, a gente vê que em meio às aflições, às oposições, às situações adversas, né? Deus, ele quer nos dar grandes coisas. José, ele estava vivendo situações desfavoráveis, situações ali adversas, né? Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, por conta que seus irmãos já não conseguiam olhar para ele, né? Olhar assim dignamente, olhar assim de uma maneira favorável, né? Não, os irmãos deles, eles não tinham paz, eles viviam com inveja, com certeza insultando José ali naquela convivência, né? De não sei quantas pessoas, não sei quantos irmãos ali, olhando para José, né? O filho amado da velhice do seu pai, né? E vendo José que tinha o amor de seu pai e eles não tinham, né? Embora Jacó ele o amasse os outros, mas ele fazia assim questão de mostrar que o amor por José era diferente, aquela preferência. Por isso José, ele viveu situações difíceis ali por conta de seus irmãos. Olha, uma convivência no dia a dia com pessoas de fora, né? Que você sabe que não gosta de você por conta que você tem alguma coisa, né? Por conta que você conseguiu galgar alguma coisa na sua vida, por conta que você tem um trabalho e ele não tem. Pessoas de fora você ainda suporta, mas dentro da sua família você perceber que os seus próprios irmãos, os seus entes queridos não gostam de você, têm inveja de você, deve ser uma situação muito difícil, deve ser uma convivência muito difícil. Era assim que estava acontecendo ali naquela família, né? Um conflito entre os irmãos. E como eu falei, Deus, ele quer dar grandes coisas em meio a situações adversas para seus filhos, né? Porque José vivia aquela situação desfavorável dentro da sua família. E você não pode deixar de receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Porque o Senhor quer nos dar porque ele nos ama. Assim como Jacó amava a José, o Senhor nos ama muito mais. O erro aqui é que Jacó, né, como pessoa humana, ele mostrava uma preferência, né? Mas, amado, eu quero lhe dizer que Deus não tem filhos prediletos. Deus, ele não faz acepção de filhos.
Mas tem aquela coisa, né? Tem filhos que se achegam mais a Deus. Tem filhos que têm o prazer de estar mais com Deus. Tem filhos que têm o prazer de estar ali juntinho com o seu pai, em oração, mantendo um relacionamento com ele. E eu te digo com certeza, é isso que vai fazer a diferença entre você e outros filhos de Deus. Mas isso depende muito da gente. Deus não vai fazer acepção, mas nós, como filhos de Deus, nós temos que se aproximar do Pai de uma maneira que a gente chame a atenção dele, de uma maneira que a gente chame a atenção de Deus. E é isso que Deus quer de nós, dar uma túnica talá especial para cada um de seus filhos, mas é para cada um de seus filhos mesmo, para aqueles que não rejeitar, né, um relacionamento de intimidade com ele todos os dias, né? Então, amados, voltando aqui para a túnica, a raiva dos irmãos de José era a túnica, né? Eu acredito que não era nem o amor, né, que eles viam Jacó tendo com José, mas a raiva deles era ver José tendo uma coisa tão especial, diferente da deles, que eles não podiam ter. A raiva deles era essa, e você vai ver muito bem essa raiva expressada antes deles jogarem José no buraco, antes deles jogar José no poço, antes deles jogar José na cisterna. Você vai ver que eles tiram primeiro a túnica de José. Eles tiram primeiro a túnica de José, e isso expressa muito bem aonde estava a revolta deles, aonde estava o ódio dele. Era em José ter ganhado uma túnica tão especial daquela, na época, né? Então, a túnica de José, eu quero aqui deixar claro que não foi por merecimento, foi simplesmente porque Jacó o amava, né? E trazendo isso para nós, Deus não nos dá nada, amados, por merecimento. Deus não nos dá nada por merecimento. Deus não nos dá nada por méritos, pelos nossos próprios esforços. Deus quer nos dar alguma coisa pela sua infinita graça, que é grande, pela sua infinita misericórdia, que é grande em nossas vidas. Isso sim, Deus quer nos dar por essa questão, mas porque nós fazemos algo, jamais, nós nunca iremos superar a Deus por alguma coisa, por mais que trabalhe, por mais que se esforce no seu reino, se dedique à leitura da Bíblia, da palavra, né? Nós nunca vamos ter alguma coisa de Deus por merecimento. Tudo é pela sua graça, tudo é pela sua infinita graça. Tudo é pela sua infinita graça. E, queridos, é interessante que José era o último filho, era o mais novo, não era o primogênito. Quem era o primogênito era Rubens. Quem tinha direito, talvez, numa túnica talá, de mangas compridas, era Rubem, que era o primogênito. Quem sabe a revolta ali era muito grande, né? De Lia, mãe de Rubem. Não, meu filho, mas você que tinha direito. A confusão era grande naquela casa. Mas Deus, amados, ele não faz exceção, como Jacó fez. Deus nos dá pela sua graça, né? E a gente vê que Rubem, mesmo sendo primogênito, ele não ganhou essa túnica. Isso aí a gente pode ver, tirar lições em vários âmbitos disso aí, porque às vezes a pessoa, dentro da igreja, ela está tanto tempo, eu cheguei primeiro aqui, porque essa pessoa, essa irmã está se destacando tanto? Olha, os olhos só é para elas, os olhos da liderança só é para ela, tudo a liderança só dá para ela fazer, só dá para exercer esse cargo. E eu aqui, com muito tempo, vai ver essa pessoa, amado, tem uma coisa que chamou a atenção de Deus, né? Deus não tem filhos prediletos, como eu já falei, e eu lhe mostro isso lá na história de Caim e de Abel, né? Ah, pastora, mas Deus amava mais Abel do que Caim, porque aceitou o sacrifício de Abel. Quem disse que Deus amava mais Abel do que Caim? Apenas Caim não procedeu bem diante de Deus. Você vê lá no texto que fala, quando Deus fala com Caim, Caim diz, Deus fala a Caim, por que você está irado, Caim? Por que você anda tão irado? Afinal de contas,
Se você procedeste bem, eu não iria te aceitar. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Caim, ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele preferiu fazer o que ele queria fazer, de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, oferecer sacrifício de qualquer jeito, oferecer a Deus dos restos, e Deus não se agrada disso. Então, Deus deu a oportunidade para Caim. Deus dá a oportunidade para você também. Deus quer te dar uma túnica talá de várias cores, de mangas compridas, mas cabe a você se aproximar dele com excelência, se aproximar dele com originalidade, com fidelidade, com sinceridade, se aproximar dele de coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais o desprezará. Então, José, amado, ele recebeu também outras túnicas. José recebeu outras túnicas. Aquela túnica que Jacó deu para José, tão especial, os irmãos dele sangraram com sangue de animal e levaram lá para Jacó, dizendo que ele tinha morrido por uma fera. Mas a gente sabe que é mentira, né? Então José, ele perdeu aquela túnica, porque os irmãos dele venderam eles, passaram José lá daquela cisterna, passaram José adiante, né? E José foi lá para casa, foi vendido para os ismaelitas, foi bater na casa de Potifar, né? E lá José recebeu outra túnica. Querido, você nunca vai ficar sem túnica se você proceder bem. Você nunca vai ficar sem túnica talá se você proceder bem. Porque a túnica também dada aos mordomos da época era uma túnica especial para os mordomos cuidar da casa dos seus senhores. Era uma túnica, a história fala que era uma túnica especial. Só que José também teve um outro conflito ali, um outro problema e grande. A mulher de Potifar, essa ficou com a túnica de José, porque foi usada pelo diabo para tirar os sonhos de José. Foi usada e José correu, como todos sabem da história, né? José não se deixou ser assediado pelaquela mulher, correu e a túnica ficou nas mãos dela. Só que não, José foi parar lá nas mãos de Faraó para governar o Egito e lá ele recebeu outra túnica. Essa sim permaneceu. Querido, Deus quer nos dar túnicas talares que permaneçam. Continue procedendo bem diante do Senhor, que ao seu tempo ele fará proezas em sua vida. Aquela túnica que José foi governar no Egito, aquela sim permaneceu, né? Porque Deus tinha altos planos, lugares altos para José. Permanecemos firmes no Senhor, que seremos dignos dessas túnicas talares. Permanecemos firmes, que poderemos ganhar galardões especiais do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, graças te damos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Senhor Deus, esta pessoa que está me assistindo, que assistiu este vídeo. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Senhor Deus, eu sei que tu queres abençoar, Senhor, a todos que estão assistindo este vídeo com uma túnica talá de excelência, Pai. Que venhamos, Senhor Deus, se achegar a Ti, Senhor Deus, de corações sensibilizados, de corações quebrantados. E venhamos, Pai, chamar a Tua atenção, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida, com um relacionamento íntimo contigo, de pais para filhos. Derrama, Senhor Deus, da Tua graça sobre nós. Que venhamos a alcançar todos os dias a Tua infinita graça sobre nós. E venhamos a alcançar todos os dias as Tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, grandemente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever para ajudar muitos a ouvirem palavras que venham acrescentar na vida deles, para palavras dos céus, palavras que edificam, palavras que venham acrescentar grandemente de forma poderosa em suas vidas espirituais. Compartilhe também este vídeo com seus amados irmãos, com seus amigos, com seus familiares. E Deus te abençoe em nome de Jesus.